ser melhores. Entre provas e conquistas, progredimos como ser. Em cada circunstância, aprendemos novas lições. O saber nos faz compreender e a ação nos faz crescer. Bom, hoje nos cabe falar para vocês sobre família. Então vamos aproveitar esse vídeo, vamos aproveitar essa época que estamos todos confinados dentro de casa e vamos entender um pouco mais a oportunidade divina que nos é dada de conviver com espíritos já velhos conhecidos nossos, de muito tempo, que reencarnam junto com a gente e formam a nossa família material. Por que eu falo em família material? Que é o nosso assunto de hoje. E porque sabemos que pertencemos a uma família muito maior, que é a família espiritual. Mas até para entendê-la melhor, é importante que a gente perceba o que é a nossa família carnal. Por quê? Sabemos também que aqui, no mundo material, somos um rascunho, uma cópia mal feita do que existe na espiritualidade. Então, quando começamos a entender e a praticar os ensinamentos doutrinários, os ensinamentos evangélicos, tragos até nós pelo próprio Cristo, quando começamos a praticar, a entender esses conceitos, com certeza nos aproximamos mais do que é também a realidade espiritual. Então, para falarmos hoje sobre uma grande ideia de Deus, que é a família. E por quê? Por que família é uma grande ideia de Deus? Porque, em primeiro lugar, ela desenvolve o amor ao próximo de maneira mais fácil. Em segundo lugar, porque ela propicia o desenvolvimento moral, convivendo ali numa coletividade pequena. E terceiro, que nós vamos ver hoje, é a reconciliação com problemas anteriores. Então, nós vamos falar dessas três coisas que formam o tripé principal da família. Em primeiro lugar, o amor ao próximo, pela convivência, ele está fundamentado na questão familiar. Por quê? Porque família é a célula máter da sociedade. Tudo começa ali. A gente vai verificar isso em vários aspectos. A sociedade como um todo, ela é uma amplitude do que se começa em casa, com a família. Então a família é o espelho do que vai se conviver societariamente, igualitariamente. Família é a célula máter da sociedade, onde tudo se inicia, como eu já falei. E isso a gente vai ver desde os animais mais selvagens,
até as sociedades mais requintadas e elaboradas dos mundos mais avançados. Por quê? Você vai ver a proteção, que mesmo entre os animais mais selvagens, a primeira etapa de quando eles nascem, a mãe protege os filhotes. Os ensina a caçar, a sobreviver. Então, se até no mundo selvagem nós temos esses exemplos, imagine no mundo racional, somos nós humanos. Imagine os compromissos que temos ao constituir uma família. Entre eles, um dos maiores conceitos que você aprende a desenvolver é o conceito da afetividade. O amor formado pelo respeito e pela admiração que se deve ter uns pelos outros. Bom, vamos então. No Livro dos Espíritos, na questão 775, na parte 3, capítulo 7, Kardec lança a seguinte pergunta à espiritualidade: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? E a resposta da espiritualidade é curta e grossa, como se diz popularmente. E numa frase só, eles dizem o seguinte: uma recrudescência do egoísmo. Ora, o que é a recrudescência do egoísmo? É a negação de tudo, é a regressão, é o retorno ao mundo primitivo, onde o que imperava eram apenas os sentidos básicos do ego. Por isso, a recrudescência do egoísmo seria infringir todos os princípios onde se baseia a família e o conceito de amor ao próximo. Porque falar de amor, falar de família, é falar de amor. E o que é amor? O que é família? Estão muito ligadas essas duas coisas. Eu diria, difícil separar uma da outra. Não existe amor se você não tem uma base familiar, porque você não aprende a amar. Não existe família se não houver amor entre os seres daquela. Amor é basicamente constituído de diversos sentimentos. É um sentimento complexo. Ele inclui respeito, sinceridade, confiança, compreensão, tolerância, dedicação. Quando começamos aí no final da nossa adolescência, ainda como jovens encarnados, começamos a namorar, nos apaixonamos,
até que escolhemos a nossa companheira ou o nosso companheiro, assumimos uma relação, casamos e constituímos família. É o início de uma nova célula máter. Essa aproximação, esse amor, pode nascer de uma atração natural, uma atração física, mas sabemos que, se olharmos o lado da espiritualidade, já nascemos com o compromisso de encontrarmos esse nosso parceiro, esse nosso companheiro. Nada é por acaso. Por muitas vezes, tropeçamos, entramos em relações desastrosas. E se dissolvem. Até que uma hora a gente vai encontrar aquele nosso verdadeiro compromisso. E quando o encontramos, quando começa a retomada ao equilíbrio, a gente reconquista. Mas para isso, a gente precisa entender que o equilíbrio, a reconquista, ela vem do perdão. Eles andam juntos. Eu quero, eu preciso, eu faço acontecer. Eu me dedico a construir uma nova relação. E é interessante porque essa reintegração da posse afetiva, ela pode modificar muitas coisas em nossa vida. Vejamos o momento atual, como eu falei agora ainda há pouco no início. Estávamos num mundo consumista, num mundo de relações sociais extremamente tumultuadas, aglomeradas. O consumismo, a vaidade, o poder econômico, vigorando na maioria das relações. E aí, de repente, surge uma pandemia mundial. Uma pandemia que muda a vida do mundo, do planeta. Olha, que coisa louca. E, de repente, já não adianta ter aquele carro do último modelo, do último ano, todo equipado, porque você não sabe, não pode ir a lugar algum, ou pelo menos não deve. Não adianta ter condições de ir ao shopping, fazer muitas compras, comprar uma série de coisas para satisfazer a vaidade, porque o shopping está fechado. Não há dinheiro que pague para ele abrir. E aí passa a ser importante você olhar para o lado e encontrar o
seu companheiro, a sua companheira, e encontrar novas formas de convivência, novas brincadeiras domésticas, novos diálogos. E aí, quando você se dá conta, você descobre que o mais importante estava ali. E que é esse mais importante, que pela posse da afetividade, você precisa preservar. Porque é dali que vem o seu equilíbrio. É dali que vem a sua tranquilidade. Isso é evolução. Isso é um fato transitório da sua evolução. Aprender que estamos unidos para nos amarmos. Olha que coisa bonita. Unidos para se amar. Interessante. Porque aí a gente começou a valorizar aquilo que muitas vezes passava despercebido. A aula do seu filho, que você deixava na escola e ia correndo para o seu trabalho, agora é virtual. Agora ele está estudando em casa e você tem como acompanhar essa aula. Tem como ajudá-lo a entender a lição, a fazer o dever. Aquela compra para um objeto da sua casa que você largava por conta da sua companheira, da sua esposa. Agora você acompanha de perto. Você dá atenção. Por outro lado, aquela companheira que não sabia as responsabilidades que o marido tinha na hora do seu trabalho, o quanto ele era cobrado, o quanto ele se prejudicava às vezes, para conseguir levar o sustento para casa, agora ela acompanha no home office dele. Porque até sem querer, ela passa do lado quando ele está no computador e percebe a cobrança profissional que existe em cima daquele marido. E tudo isso, neste momento, vai trazer de forma agregada, sincronizada, uma afetividade maior, uma compreensão maior. Por isso, unidos para se amar. Este é o momento. E a gente tem que falar também que família não é só o companheiro, a companheira e os filhos. Existem também os pais, os sogros, o cunhado. E existe um mandamento bíblico, está lá no Evangelho, desde o tempo de Moisés. Honrai vosso pai e vossa mãe. Outro dia eu estava vendo na televisão, porque agora a gente vê muita televisão, né? Tem que saber das informações, porque estamos em casa. E aí a gente via num noticiário da TV a vovó dizendo a saudade que tem do netinho, da netinha,
E a repórter mostrando diversas famílias em vários flashes, onde os netinhos, junto com suas mamães, com os seus papais, conversam suave e delicadamente com as vovós. Mas será que noutra situação era assim? Será que até bem pouco tempo atrás isso era uma prática? Ou a gente arranjou um tempo para refletir sobre isso agora? O resultado consecutivo do amor ao próximo é uma obrigação mútua. O respeito, a atenção, a condescendência, ela tem que ser contínua. Ela tem que haver. Tem que existir a integração familiar entre pais, filhos, irmãos, cunhados, sobrinhos, netos. E é justamente para isso que estamos nos reeducando. Por isso, o tema dessa nossa conversa é família. Que tudo isso são as bases da família. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, 33, é justamente esse tema que Jesus traz para nós. E que a espiritualidade, através de Kardec, nos esclarece. Honrai vosso Pai e vossa mãe. Fundamental. E neste momento é mais fundamental ainda. Que a gente renove esses laços. Que a gente valorize esses laços. Essa é a lei maior de Deus. A lei do amor e caridade. Caridade? Sim. Amor e caridade. Por quê? Quando você nasce, até por caridade, se não por amor, alguém cuida de você. Te dá mamadeira, troca sua fralda. Depois te dá comidinha, te ensina a tomar banho, te ensina a escrever, a andar, a engatinhar, te ensina tudo. Até que você possa seguir. E quando você está adulto? E quando seus pais chegam numa idade mais difícil, chamada a melhor idade, mas que na verdade ele está envelhecendo, porque o corpo, a matéria, é perecível. O espírito é imortal, mas a matéria é perecível. A validade dela acaba. Todos nós vamos passar por isso. E neste momento, a chamada idade idosa, onde os pais envelhecem, aqueles conceitos que ele passou para você lá na tua infância, agora têm que ser direcionados a ele. A falta de caridade
com os nossos pais, é a pior demonstração de amor que se pode dar. É a total negação da gratidão e do amor. Porque quando ele envelhece, assim como ele fez com você, você vai ter que trocar a fraldinha dele. Vai ter que dar a sopinha na boca. Deus permita que você possa fazer isso. Porque você vai estar resgatando um compromisso que você assumiu muito antes de encarnar. Quando você escolheu a família. E essa família te aceitou. Eu já falei aqui sobre a parentela corporal, é o que eu venho falando o tempo todo aqui, desde o início. Mas lá atrás eu falei sobre a parentela espiritual. A parentela espiritual, que é muito maior do que a parentela corporal, é a parentela que forma a família corporal. E por quê? Porque essa parentela corporal, ela é formada por aqueles espíritos simpáticos que convivem com você na erraticidade. Aqueles espíritos que se dedicam a você e ao teu desenvolvimento, que te amam verdadeiramente e te acompanham. Mas a família é só esses espíritos? Não. Na doutrina espírita, aprendemos que muitas vezes cometemos equívocos em encarnações passadas. E que isso nos traz, esses equívocos, compromissos futuros. Tudo é ação e consequência. Somos viajantes do tempo, que mergulhamos periodicamente na carne. Ou seja, em alguns momentos encarnamos e passamos 60, 70, 80 anos no corpo físico. Mas isso, para a espiritualidade, não é mais que um minuto. E por muitas vezes tornamos a reencarnar. E nessas indas e vindas, vamos evoluindo. Mas precisamos resgatar os compromissos para que haja essa evolução. E nesse caso, quando escolhemos uma família de espíritos simpáticos, aceitamos também a responsabilidade de aceitar aquele desafeto entre nós. Aquele espírito carente que precisa da convivência conosco para aprender um pouco mais
E isso é fundamental, porque vamos, assim, resgatando os nossos compromissos, criando possibilidades evolutivas e evoluindo realmente de maneira mais rápida. Porque sabemos que ninguém evolui sozinho. Então, se nos juntarmos, nos dermos as mãos, nos abraçarmos, agora não pode, está todo mundo confinado. Mas essa questão fraterna é que vai nos levar a uma evolução mais rápida. É que vai nos tirar da expiação, omissão, e nos levar, junto com o planeta, que passará por essa fase transitória, e entraremos na regeneração. Ou seja, o nosso planeta também está evoluindo. E como toda evolução, ela precisa de fatos contundentes para que aconteça. Quando se entra numa família, não se entra por acaso. Quando se nasce, não se nasce por acaso. Quando se escolhe um pai e uma mãe, esse pai e essa mãe concordam, lá na espiritualidade, em receber aqueles filhos. E aqueles filhos escolhem os seus pais. E aí tem muita gente que diz assim, eu não pedi para nascer. Oh, mentira deslavada. Você não pediu realmente, não. Todos nós imploramos, suplicamos a espiritualidade amiga e boa para reencarnar. E sabe por quê? Porque é muito melhor evoluir encarnando. Porque quando estamos desencarnados, o sofrimento moral, sem essa armadura, que é esse corpo físico, é muito maior. O que se tem de relatos da espiritualidade explicando isso, e eu não vou nem me alongar aqui, é uma imensidade de relatos. Portanto, pedimos sim, suplicamos, imploramos para reencarnar. E quando nos é dada essa oportunidade, precisamos fazer jus a ela. A maioria das vezes, o início desse processo reencarnatório é muito mais doloroso do que um parto. E precisa de uma comunhão de muitos pensamentos. Por isso, dissolver uma família não é uma coisa boa nem fácil de se fazer. No capítulo 14, item 3 do Evangelho, ele trata, Kardec trata, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata sobre o casamento e o divórcio. Tem lá, não separe o homem o que Deus uniu. Mas, se Deus permitiu que o homem criasse o divórcio, algum motivo deve haver. Como já dissemos, nada é por acaso.
A doutrina espírita é divorcista? Uma boa questão de se perguntar. Não. Ela aceita o divórcio? Sim. Quando entendemos que somos seres em aperfeiçoamento, que a vida e o planeta é uma escola, esse planeta que vivemos é uma escola, e que somos seres em eterno aprendizado, quando assumimos isso, assumimos então que erramos, que nos equivocamos, nos confundimos, que não somos perfeitos. Que damos maus passos. E se damos maus passos e reconhecemos que demos maus passos, precisamos consertá-los. E se pudermos consertá-los ainda nesta jornada, nesta existência corpórea, melhor ainda. Porque diminuímos a lista de débitos acumulados. Então, o divórcio é possível quando é para reparar erros que cometemos. Porque a nossa vida em sociedade, as nossas paixões terrenas, muitas das vezes, nos fazem cometer equívocos. E é para isso que existe o divórcio. Para consertar os erros cometidos pelas paixões terrenas. Principalmente. Há outros erros também. Mas isso não significa, e é isso que se precisa pensar, que um casamento é uma coisa banal. Não, não é. Constituir uma família jamais será uma banalidade. Precisamos pensar seriamente sobre o assunto, porque o que se vê muito hoje em dia é o pessoal dizer assim, eu vou casar, se não der certo, separa. Ora, se você já está pensando em separar antes de casar, que possibilidade essa família tem de dar certo, meu Deus? É como você entrar numa competição e dizer assim, se eu não ganhar, não faz mal. Obviamente que apenas um ganha e os outros participam. Mas tem que haver dedicação. Tem que haver entrega. Tem que haver credibilidade nos seus atos. Isso é que tem que nos mover. É possível o divórcio? Sim. Mas antes de se pensar nisso, é fundamental que se pense em quão sério é constituir assim como escolhemos a nossa família do coração, não só do sangue. E aí vamos abrir um parêntese aqui, porque muita gente diz assim, a verdadeira família são os amigos. Há pessoas que se afastam dos laços consanguíneos, mas se integram em outras famílias. Famílias do coração. Os amigos. São almas afins que se encontram.
Muitas das vezes, são novas relações, novas uniões, novas coletividades que se criam e que vão possibilitar uma infinidade de coisas. Boas ou ruins. Vai depender das escolhas. Mas é fundamental, quando a gente fala em escolha, que a gente lembre que tudo é sintonia. A gente só vai encontrar aquilo que a nossa sintonia estabeleceu. Para o bom ou para o mal. Para o bem ou para o mal. E assim, nosso tempo está sendo aproveitado, a gente está trabalhando as nossas necessidades, aprendendo que possamos, a cada minuto, aproveitar essa oportunidade maravilhosa que Deus nos dá de estarmos aqui com as pessoas que amamos. Que possamos aproveitar e renovar os nossos laços afetivos, melhorar a nossa moralidade, crescer, evoluir, amar. Porque esse é o caminho. Jesus nos deixou um grande mandamento. Entre os apóstolos, todos questionavam Jesus durante a sua trajetória de pregação se ele deixaria algum novo mandamento. Então, certa feita, Jesus os responde da seguinte forma: vocês querem um novo mandamento? Um novo mandamento eu vos dou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E por que Jesus faz dessa forma? Porque ele se coloca como exemplo. Porque na sua imensa sabedoria, ele percebeu que nós não sabíamos amar nem a nós mesmos. Então, para mantermos os nossos laços afetivos firmes, fortes, consolidarmos as nossas famílias, aprimorarmos, ele se coloca como exemplo. E exemplifica, durante toda a sua passagem aqui na Terra, esse verdadeiro amor que deve existir entre nós. Muita paz, muita luz a todos. E lembre-se, fique em casa e cuidem da higiene. Até breve. Vamos pra